Diariamente usamos uma série de protocolos, mas não só para navegar na internet, enviar e-mails ou conectar no Wi-Fi, não. Também na nossa fala diária, escrevendo e lendo. Mas afinal, o que é um protocolo? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Hoje então falaremos sobre protocolos e usando então o protocolo da língua portuguesa falada, eu quero te convidar a deixar um like nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, inscrever-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, marcando também o sininho para receber as próximas atualizações. E não esqueça do nosso grupo no Telegram. Afinal, o que é um protocolo? Protocolo, antes de mais nada, é uma convenção. Uma convenção que controla e possibilita uma conexão, uma comunicação e uma transferência de dados. Uma informação entre dois ou mais pontos, que é o que nós estamos fazendo agora aqui através desse protocolo língua portuguesa falada. As linguagens e a fala, então, propriamente, são os dois exemplos mais comuns no nosso cotidiano de protocolos. Por que ele é uma convenção? Porque ele deve ser conhecido, aceito e entendido por todas as partes que estão efetuando a comunicação. Ele conecta, comunica e transfere os dados e as informações entre esses dois pontos. Há uma necessidade, então, de uma ligação que permite enviar e receber esses dados. Uma conexão física que vai permitir ser o meio dessa transferência de uma forma compreensível. O protocolo, no contexto da comunicação, então, de redes de computadores, que é o que a gente vai tratar aqui, é um pouco diferente. Um dos modelos mais divulgados é o modelo da OSI, o Open System Interconnection, que foi criado em 1971 e foi padronizado na ISO em 1983. Link na descrição do vídeo. Ele divide um processo de protocolo de comunicação em 7 camadas e cada uma delas tem uma atribuição específica. É um modelo bastante complexo que a gente vai explicar para você aqui a título de conhecimento. Então, a sétima camada, dita a mais alta, porque as camadas começam então do nível mais alto ao mais baixo, é a camada de aplicação. Essa camada é responsável então pela utilização dos dados recebidos ou por iniciar o processo de transferência desses dados. Alguns exemplos dessa camada são o protocolo HTTP, o MQTT, o FTP e o IMAP, protocolos muito usados no dia a dia na internet. Então, por isso são ditos também protocolos de alto nível. A segunda camada, então, a camada de apresentação, é responsável por converter esses dados da camada de aplicação em dados do protocolo. Aí nós temos, por exemplo, os protocolos ASCII, MPEG e GIF, que vão fazer a conversão sempre nos dois sentidos, né? Dos dados recebidos para a camada de aplicação ou da camada de aplicação para a camada de apresentação. Depois, a quinta camada do modelo OSI é a sessão, responsável por autenticação, registro e controle de tráfego. Então ela vai fazer o controle, o gerenciamento do envio e recebimento dessas informações. Aí nós temos como exemplo os protocolos Named Pipes e a NetBIOS. A quarta camada, então, é a chamada camada de transporte, ou seja, como os dados são trafegados, que codificação é utilizada para o transporte desses dados. Os exemplos mais comuns aí que nós temos atualmente são o protocolo TCP e o protocolo UDP. Depois nós temos a camada 3, que é a rede.
Nessa camada, basicamente, pelo modelo OSI, ela é responsável pelo roteamento, ou seja, o endereçamento, né, desses dados, dessa comunicação, como fazer com que os dados trafeguem de um ponto a outro. Aí nós temos como exemplo de roteamento o IP, o IPsec e o NAT. Segunda camada, a camada de enlace, que é responsável pelo controle e detecção de erros. Então, essa é uma camada importante porque ela vai se responsabilizar por garantir a integridade dos dados enviados ou recebidos. Nós temos aí como exemplo o protocolo Ethernet, o PPP e o Frame Relay. A sétima camada, né, a camada de mais baixo nível, tá? Também dita a primeira camada, porque a camada começa da sétima, a de mais alto nível, e vai para a primeira, né, de mais baixo nível, é a chamada camada física, onde nós temos propriamente os meios de conexão, os meios de conexão física que vão interligar os pontos que estão efetuando a comunicação através desse protocolo. Aí nós podemos ter conexão via cabo, conexão via Wi-Fi, via Bluetooth. Você vai pensar, tá, mas Wi-Fi não é físico, Wi-Fi são ondas de rádio. Sim, mas entenda que é a conexão, o meio de transmissão da comunicação, ok? Então nós temos o exemplo aí da própria rede Wi-Fi 802, né? A conexão RS-232, as antigas conexões 10 base T, aquele cabinho de rede, né? O velho cabinho de rede, 10 base T, 100 base TX, as linhas T1 e E1 de comunicação digital, são exemplos de conexão física. Então, esse seria o modelo OSI de 7 camadas, porém, devido à internet, o modelo que mais se populariza hoje é o chamado modelo ou switch TCP/IP. Se você quer conhecer um pouco mais da história do TCP/IP, é legal porque ele remonta à década de 1960, quando começou a DARPA e a ARPANET, os embriões da internet. E aí com nomes famosíssimos como Robert Kahn, o Vinton Cerf, que são personagens históricos no que se trata da internet. Então, link também na descrição do vídeo para você conhecer esses personagens. Ela se popularizou muito, então, a suíte TCP/IP, por conta de ser o padrão adotado na internet. E ao invés das 7 camadas da OSI, ela tem apenas 4 camadas. Então, a camada de mais alto nível, né, a quarta camada, chamada também de aplicação, que equivaleria então às camadas 5, né, de sessão, 6 apresentação e 7 de aplicação do modelo OSI, tá? Se equivaleria então aos protocolos de alto nível, né, HTTP, MQTT, FTP e MAP, os protocolos aí que a gente tem no dia a dia da internet. A terceira camada é a chamada camada de transporte, que equivaleria também à camada 4, né, de transporte do modelo OSI. No modelo TCP/IP a gente tem então os protocolos TCP e UDP, nessa camada de transporte. A segunda camada é chamada propriamente internet, que equivaleria à camada 3 do OSI, né, que é a rede, onde nós temos então o protocolo IP, que é o padrão aí do uso da internet. E a primeira camada, que equivaleria então à camada física e à camada de enlace do modelo OSI, é chamada também de enlace, onde nós temos aí o Wi-Fi, a Ethernet, os cabos, os modems, né? São as conexões físicas também da mesma forma. Então nós temos aí dois modelos de protocolos de conexão no que tange aí a conectividade de computadores. O nosso modelo que a gente vai utilizar aqui didaticamente para fazer essa explicação, nós vamos também adotar 4 modelos, ok? A gente vai utilizar então 4 camadas, né? A gente vai utilizar então como quarta camada a camada de aplicação, onde nós vamos ter os dados e as instruções processadas então por um software que vai estar recebendo e enviando esses dados, camada de aplicação. Depois uma camada de apresentação, que faz o quê? Que vai converter os dados enviados ou recebidos pela camada de aplicação, né, para o protocolo propriamente que a gente está utilizando. A segunda camada nós vamos chamar de camada de transporte, que vai ser responsável pelo envio e recebimento propriamente dos
dados. E a camada física, né, que é o nosso meio de conexão. Vamos entender o nosso contexto então aqui do exemplo que a gente vai trazer. Olha que bacana vai ser esse projetinho. Nossa camada de aplicação, a nossa Layer 4, né, camada 4, ela vai ser então uma interface para apresentar informações e executar instruções. Ela será o terminal do monitor serial da IDE Arduino. Opa, olha só, estamos começando a montar aí o nosso projetinho. Nossa camada de apresentação, ela vai ser responsável por fazer a conversão, né, dos dados que a gente está recebendo ou digitando no monitor serial da IDE Arduino, que serão letras, dígitos, espaço que a gente vai digitar, fazer a conversão então para o protocolo. Isso vai ser feito naturalmente por um software, né? Vamos ter um software rodando numa placa Blackboard da Robocore, ok? Então aproveita também e já faça aquela visita ao site da Robocore. Placa Blackboard compatível com Arduino Uno, ok? Nossa segunda camada, olha que bacana, a gente vai estar utilizando um protocolo com 185 anos de idade. Sim, ele foi inventado em 1835. Sabe que protocolo é esse que a gente vai utilizar? Protocolo Morse, exatamente. O protocolo Morse, inventado por Samuel Finley Breese Morse, um inventor estadunidense que criou também o telégrafo elétrico. Link na descrição do vídeo. Que bacana, então a gente vai estar comunicando placas Arduino através de código Morse. Olha que bacana. E que meios a gente vai utilizar para isso? Já vou te mostrar. Nosso projeto, então, vamos implementar essa comunicação entre duas placas Blackboard, duas placas Arduino, né? Compatíveis Arduino, enviando dados, mensagens e comandos. A gente vai enviar comandos de uma placa para outra utilizando o protocolo Morse. E como meios de comunicação, nossa camada física de conexão, nós vamos utilizar áudio, vamos utilizar luz e impulso elétrico através de cabeamento. Olha só, 3 meios físicos super bacanas para a gente utilizar. Vamos à nossa demonstração? Eu tenho aqui então duas placas Blackboard Uno, uma com um buzzer para fazer o envio do sinal sonoro em código Morse, olha que bacana, e a outra com o sensor de som Robocore, que vai literalmente escutar os sinais em código Morse. Aqui na tela então, olha só, o monitor serial da esquerda com 8 é a minha placa Blackboard que vai enviar código Morse. E a placa, e a tela da direita, a com 6, é a minha placa que vai receber o código Morse, ok? Aqui, claro, eles estão ligados no mesmo computador, mas a transmissão é feita por áudio. Vamos lá? Vou inicializar então aqui. Olá, makers! Bem-vindos ao canal Internet Coisas. Transmitindo a 56 palavras por minuto. Legal, né? Código Morse por áudio. Deixa eu desligar ele aqui. Pronto. Bacana, né? Então esse foi um exemplo didático, claro, de transmissão de um protocolo, usando aí um protocolo com 185 anos, comunicando as nossas placas Blackboard Uno. Legal, né? No próximo vídeo, a gente vai ter a continuação desse projeto da comunicação por Morse, tá bom? Nós vamos mostrar então os fontes completíssimos para envio e para recebimento em código Morse. Então, um sketch para você converter texto em código Morse e um outro sketch para você receber código Morse e converter em texto. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma comunicação através de um protocolo Morse. E eu vou te mostrar também, olha só, o envio em mais outras
dois meios físicos. A gente vai enviar por luz e a gente vai enviar por cabeamento. E vamos fazer a comparação de velocidade. Olha que legal! Entre os nossos 3 meios físicos. Eu vou te mostrar que a gente vai conseguir transmitir até 114 palavras por minuto. Já pensou esse projeto numa feira de ciências? Que legal! Se você tiver aí um amigo, o seu filho de repente, um sobrinho que está aí participando de uma feira de ciências, olha que projeto bacana você levar esse projetinho para ele mostrar lá. Então fica a dica aí. Espero que tenha sido então uma explicação bem curiosa sobre protocolos, né? Que normalmente é um assunto bem técnico. Eu quis trazer essa forma quase que lúdica, né? Mostrando o protocolo, porque na verdade, quando a gente fala aí dos diferentes protocolos que a gente utiliza, I2C, Bluetooth, serial, na verdade nada mais são do que a conversão dos dados em um protocolo conhecido, a transmissão através de um formato, uma conexão física e a interpretação na outra ponta desse protocolo no sentido inverso. Tá? Então, a gente fazendo analogia aqui usando o código Morse e esses exemplos, mas é exatamente como funciona qualquer outro tipo de protocolo. Então, eu espero que tenha sido uma aula legal, bem diferente, bem lúdica, bem didática para o seu aprendizado. Deixe seus comentários, compartilhe nas suas redes sociais e muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima com a segunda parte do nosso projeto. Protocolo Morse, um protocolo com 185 anos que a gente está utilizando hoje, no século 21, para comunicar nossas placas Blackboard. Só aqui no canal Internet Coisas. Muito obrigado e até a próxima!